Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinário de hoje com foco na Polícia Civil do Distrito Federal. Mais uma vez estamos juntos aqui diretamente para poder aproveitar ao máximo todo esse conhecimento que será transmitido para vocês a partir desse momento. O som tá ok? Mandem um alô aí para mim no chat do YouTube do Ponto dos Concursos, para eu poder saber, que está tudo ok. Bem, pessoal, eu estou aqui com o edital da Polícia Civil, então, do Distrito Federal. Nós vimos que esse edital, ele veio bastante aprofundado no que diz respeito à disciplina de informática, abrangendo também conteúdos de tecnologia da informação, que a maioria dos concurseiros, que estavam prestando concurso para PCDF não estavam tão acostumados. Mas, para quem já estuda para o edital da Polícia Federal, isso não é nenhuma novidade, ok? Então, a gente precisa dar ênfase em alguns pontos que eu vou destacar aqui para vocês. A teoria da informação, então aquela distinção entre dado, informação, conhecimento, inteligência, todos esses conceitos, eles são fundamentais para que em seguida você possa estudar a disciplina de banco de dados. Então nós temos aí os conceitos básicos relacionados a banco de dados, que são muito cobrados em prova, e após o entendimento desses conceitos básicos, nós precisamos entender mais sobre a modelagem conceitual, com foco no diagrama ER. Por fim, temos aí os bancos de dados relacionais, então a gente vai dar ênfase ao modelo relacional, chaves, e todos os conceitos aí relacionados. Bem, posteriormente, a gente pode se dedicar à disciplina de segurança da informação, Big Data, redes, então vem com foco bastante aprofundado. Então, geralmente até no meu curso eu tenho aí 2 aulas relacionadas a esse assunto. Eu gostaria de destacar a parte de mineração de dados, a parte relacionada a Python, a linguagem R, e sistemas operacionais e virtualização. Bem, tirando isso tudo aqui que eu já falei para vocês, então a gente precisa estudar aquela outra parte, que já é de maior conhecimento, ok? Bem, é isso, pessoal. Então, vamos aí à nossa aula de hoje com o que realmente interessa. Deixa eu só me posicionar aqui. Ok. Então, as questões de hoje. Vamos começar falando sobre banco de dados. É uma temática muito legal para quem já estudou os conceitos básicos e quem já fez aí inúmeros exercícios sobre essa temática. Para quem ainda não está acostumado com essa temática, então eu trouxe aí uma questão que vai nos dar aí uma ideia geral sobre esse tema. Então, banco de dados é um aplicativo, deixa eu só colocar o ponteiro aqui. Bom, um aplicativo que manipula dados interrelacionados? Não, a gente já pode eliminar. Existe um autor aí bastante tradicional na área, o Koff, que ele fala o seguinte: o banco de dados ele é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Então, aqui na letra E, a gente tem justamente esse conceito, apresentado aí por esse autor. Então, a gente já vê aqui que a letra E já espelha realmente, já nos mostra aí a resposta dessa questão. Agora, na letra B, ele fala um sistema de nuvens híbridas, não tem nada a ver, Está misturando aí com o conceito de computação em nuvem. Um conjunto de dados necessários para o correto funcionamento do sistema operacional. Também começa a ter um conjunto de dados, mas depois necessário para o correto funcionamento do sistema operacional, não, Isso já elimina essa assertiva. Um conjunto de dados que visa manter a integridade e segurança do sistema. Não, A gente tem aqui o SGBD, que vai cuidar aí desses aspectos de integridade, segurança. Então, a resposta correta é a letra E. Existe aí um outro autor, que é o Navati, ele fala o seguinte:
o banco de dados ele possui 3 características inerentes ao termo. Então, a gente precisa ter em mente essas 3 características, porque elas comumente são cobradas em prova. Então, o banco de dados, ele representa algum aspecto do mundo real, né? Isso é chamado aí de minimundo ou universo do discurso. Então, nós sabemos que as mudanças no minimundo devem ser refletidas no banco de dados. O segundo ponto destacado pelo autor diz que essa coleção de dados ela é logicamente coerente com algum significado inerente. Então, se você tiver uma variedade aleatória de dados, ela não poderá ser intitulada banco de dados. E o banco de dados ele deve ser construído para uma finalidade específica, para um grupo de usuários bem definido e para algumas aplicações, né, previamente concebidas, sobre as quais esses usuários aí, eles farão acesso aos dados, ok? Então, a letra E vai ser aí a resposta dessa questão. Vamos para a questão seguinte. Os conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande importância no contexto de sistemas de informação. Então, a gente já vai para um outro ponto aí da matéria, relacionado à teoria da informação, que destaca a diferença entre dados, informação e conhecimento. A gente até tem mais um ponto aí que diz respeito à inteligência, né? Então, se a gente pensar numa hierarquia, a gente começa dados, informação, conhecimento, inteligência. Então, são conceitos aí de grande importância no contexto de sistemas de informação. Então, sistemas de informação é um conjunto de componentes interrelacionados que irão captar dados do ambiente interno ou externo à organização, realizar um processamento sobre esses dados e liberar uma informação que vai ser útil no processo de tomada de decisões da empresa. Um sistema de folha de pagamento, por exemplo, é um sistema de informação. Então, sobre eles, é correto afirmar que não são necessários os dados para que se obtenha o conhecimento. Então, a gente sabe que, se nós lembrarmos, né, eu coloquei aqui no slide seguinte, a pirâmide informacional, ou pirâmide do conhecimento. Então, nessa pirâmide, você tem que, a base da pirâmide, né, relaciona-se aos dados, depois a gente tem informação, conhecimento e inteligência. Observem aqui no eixo X a quantidade e no eixo Y a qualidade. Tá? Então, o que são dados, né? O dado é aquela unidade primária. E a informação ela é obtida quando você agrega significado aos dados. Então, você vai agrupar, classificar, formatar e disponibilizar dados, né? Em seguida, para a obtenção da informação, você vai avaliar, validar, comprovar, interpretar, sintetizar. Então, informações são o quê? São aqueles dados que foram organizados e ordenados, né? De forma coerente, significativa, para fins de compreensão e análise. Então, aqui a gente já entra no processo de análise desses elementos. Ok? Em seguida, nós temos o conhecimento sendo gerado. A partir de quê? A partir das informações. Então, o conhecimento, ele é uma consequência mental de quê? De você angariar informações. O conhecimento, ele é aquela capacidade de você chegar a novas descobertas, tomando-se como base o aprendizado e a experiência. Então, aqui eu já tenho um processo de julgamento, eu já consigo avaliar vantagens, desvantagens. Aquelas informações, né, que foram analisadas e avaliadas no que diz respeito à sua confiabilidade, sua relevância e importância, é o que a gente chama de conhecimento, tá? E a questão fala na letra B, a informação é obtida acrescentando-se significado aos dados. Então, se eu tenho dados aqui, ó, e a hierarquia nos dá dados, informação, conhecimento, inteligência. Quando você acrescenta significado aos dados, você tem informação? Então, isso nos dá como assertiva correta a letra B. A letra C diz o seguinte, a informação é obtida a partir do conceito de conhecimento.
Não, observe que o conhecimento ele encontra-se em um nível acima dessa hierarquia, né? Então, nós podemos lembrar que a hierarquia é dados, informação, conhecimento e inteligência. O conhecimento ele vem a partir da informação. Então, a letra C encontra-se errada. A letra D, ele fala: o processo de tomada de decisão em um sistema de informação tem por base apenas os dados brutos. Então, o processo de decisão encontra-se aqui no topo dessa pirâmide informacional. Aonde? Na inteligência. Aqui eu consigo escolher alternativas então, checar, né? Exercer aí esse processo aí de tomada de decisões. E a tomada de decisão, então, ela não tem por base somente, né, apenas os dados brutos. Ela leva em consideração todos esses elementos aqui dessa pirâmide. O que mais que eu posso falar para vocês? A letra E fala: os dados consistem do conhecimento analisado sobre diferentes pontos de vista. Não, ó, ele está falando que dados consiste do conhecimento, o conhecimento encontra-se num nível bem acima dessa hierarquia. Tá? E aí, por exemplo, se eu tiver um cenário em que eu tenho como dados os valores das vendas hoje, tá? Aí o que eu posso falar? Informação seria o histórico das vendas do mês. E o que seria o conhecimento? Seria, por exemplo, o estudo do perfil dos consumidores. E o que eu teria em termos de decisão a ser tomada, né, nesse cenário aí que eu dei para vocês? Qual é a variação do preço de um produto em relação ao perfil de compras dos clientes, tá? Então, nós vimos aí que, dentre as alternativas apresentadas, né, a letra B é a resposta, então, dessa questão. A informação ela é obtida acrescentando-se significado aos dados. E mais um ponto aí que eu queria passar para vocês é o seguinte: esse ponto ele é até muito cobrado em provas, né? Então, além de lembrar daquela hierarquia, dado, informação, conhecimento, tomada de decisão, né? Onde encontra-se a inteligência, você precisa lembrar que a informação ela exige necessariamente a mediação humana. No caso aí do conhecimento, você tem um conhecimento ele é de difícil estruturação, ele é frequentemente tácito, tá? E assim por diante. Então, observem aí na nossa aula essa pirâmide informacional e todos esses conceitos aí relacionados que serão de grande importância, né, para a prova. A inteligência, ela necessita de habilidades humanas, né? Então, é aquela informação que foi devidamente filtrada, destilada e analisada e que vai servir de apoio à tomada de decisões. E um outro ponto aqui que eu até anotei para falar para vocês, a transformação, então, do conhecimento em inteligência ocorre por meio da síntese da experiência, tá? Então, esse termo também, às vezes, é bastante aí cobrado pela banca. E se a gente lembrar daquela pirâmide informacional, nós sabemos que o trajeto, então, de subida daquela pirâmide inicia com quem? Inicia-se com os dados, né? E o atributo de inteligência, ele depende mais da qualidade da informação disponível do que da sua quantidade, tendo, portanto, natureza qualitativa. Lembra que eu mostrei que no eixo X você tem a quantidade, no eixo Y a qualidade, né? Como a inteligência encontra-se no topo da pirâmide, você pode afirmar que a inteligência depende mais da qualidade disponível do que da quantidade de informação disponível. E mais um ponto importante seria a diferenciação entre conhecimento tácito e conhecimento explícito, ok? Eu tô vendo aí o feedback da galera. Pessoal, o som tá legal aí para vocês? O Bené, o Rosa, a galera tá aí, o Rodrigo. Tem a galera participando. Mandem o feedback aí para mim pelo canal do Ponto no YouTube, né? E, inclusive, vocês podem mencionar alguns assuntos aí que vocês estão tendo maiores dificuldades para o nosso próximo webinário, ok?
Então, pessoal, com relação ao conhecimento tácito e explícito, então o conhecimento tácito é aquele conhecimento proveniente da experiência. Ele é chamado de conhecimento empírico. Ele tem como base a prática e ele é difícil de ser formalizado ou explicado. E o conhecimento explícito, ele é um conhecimento transmitido de uma forma estruturada, sequencial, e ele é de fácil articulação e manipulação e transmissão, tá? Esse conceito, né, de conhecimento tácito e explícito ou codificado, também é importante aí para a prova de vocês, tá? Julgue o item a seguir em relação a Data Warehouse e Data Mining. Então, eu espero aí que vocês já tenham esse conhecimento aí sobre Data Warehouse, Data Mining, para a gente poder realizar essa questão. Então, no contexto de Data Mining, o processo de descoberta de conhecimento em base de dados consiste na extração não trivial de conhecimento previamente desconhecido e potencialmente útil, né? Então, vamos lá. Então, ele está falando aqui de Data Mining, do processo de descoberta de conhecimento em bases de dados. Então, essa questão é mais conceitual. Então, ele fala que o Data Mining consiste na extração não trivial de conhecimento previamente desconhecido, ó, a gente tem uma outra afirmação aqui, e potencialmente útil. Vamos ver, né? Então, o que significa o famoso Data Mining, tá? Nossa, meu slide já tá... Deixa eu voltar aqui, que eu esqueço, eu tenho que clicar no Enter. Bem, Data Mining nada mais é do que mineração de dados. Então, imagina que você tem um grande repositório de dados, ou você tem aí um Data Warehouse, e aí você vai olhar para aquela quantidade de dados e você vai começar, então, a explorar essa base, né, de dados, analisando esses dados. Essa exploração pode ser feita por meios automáticos ou semiautomáticos, né? E o objetivo é identificar alguma regra ou padrão interessante nesse cenário, né? Nessa grande base. Um exemplo clássico aí de data mining. Então, foi feita uma pesquisa e identificou-se que, ao colocar as fraldas próximas das cervejas, as vendas, né, incrementaram. Então, na hora que o papai, no final de semana, ia lá comprar a cervejinha, a fralda, né, para o filho, a pedido da mamãe, ele pegava também aquela cerveja ao lado, né, e unia o útil ao agradável, né, fralda e cerveja. Então, levava esses dois elementos para casa. Então, isso tudo foi descoberto a partir de uma pesquisa em que se identificaram padrões em cima de determinadas bases de dados. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos de autores aí da área. Então, Data Mining, segundo Adrians, permite a extração não trivial de conhecimento, previamente desconhecido e potencialmente útil. Veja só, a questão explorou justamente essa fala. Um outro autor já diz que é um processo não trivial que busca extrair informações implícitas, previamente desconhecidas, e potencialmente úteis. Né? Então, se eu sei que fralda próxima de cerveja vai me dar um volume maior de vendas, essa informação é útil para o meu processo de negócios, né? Auxiliando aí a tomada de decisões, né? Dentro aí da estrutura, né? E disposição aí dessas mercadorias. Então, uma outra questão que já caiu no TCU, em 2015, CESP, fala o seguinte: o uso prático do data mining envolve o emprego de processos, ferramentas, técnicas e métodos que são oriundos das diversas ciências, da matemática, da estatística, da computação e até mesmo da inteligência artificial. Então, esse item encontra-se correto. A próxima questão. Tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo HTTPS, então a gente já tem aqui, HTTP e HTTPS, podem ser utilizados em intranets e na internet. Olha só, pessoal, então, internet todo mundo já sabe o que é. Intranet é como se fosse uma miniatura da internet dentro da organização,
a intranet utiliza os mesmos serviços e protocolos da internet dentro da empresa, tá? E tanto o protocolo HTTP quanto o HTTPS podem ser utilizados nesses dois contextos? Sim. Então, todos os protocolos da internet podem ser utilizados aí na intranet também. A minha intranet, ela pode ou não estar conectada à internet, tá? Não necessariamente eu vou ter a intranet conectada à internet. Então, o protocolo é esse conjunto de regras que permitem a comunicação entre equipamentos de uma rede e que me permitem realizar diversos serviços, como transferir arquivos, acessar páginas da internet, enviar e-mails e outros, tá? Então, cada um desses serviços estão relacionados a protocolos específicos. É importante que você saiba diferenciar todos os protocolos, né? Principalmente aqueles relacionados aí a modelo OSI e arquitetura TCP/IP nas diversas camadas. Então, HTTP e HTTPS. Então, HTTP é o protocolo base, né? Utilizado aí na World Wide Web. Ele utiliza principalmente aí a porta TCP/80 como padrão. Não confunda aí o HTTP com HTML. Às vezes uma pegadinha aí boba na prova, né? Pode te fazer aí errar uma questão desse tipo, que não deveria ser invalidada por vocês. E o HTTPS? Então, é uma implementação de quê? Do HTTP com uma camada adicional de segurança, que vai utilizar o protocolo SSL e TLS. Quais as portas relacionadas aos protocolos? Então, o HTTPS está relacionado ao TCP 443. Então, todos esses dois protocolos podem ser utilizados tanto na intranet quanto na internet. Ok. A próxima questão. Na internet, o serviço padrão de transferência de arquivos usa o protocolo FTP. Então, FTP é o protocolo de transferência de arquivos. Então, aqui você tem então, um cliente FTP e um servidor FTP. Então, nesse servidor você pode ter diversas pastas que são disponibilizadas aos usuários. E esse cliente, com as prerrogativas de acesso, né, com as permissões devidas, ele poderá acessar determinadas pastas nesse servidor. A gente tem aí a utilização de duas portas. Então, o canal de conexão de controle utiliza a porta TCP/21. Então, essa conexão de controle é usada para enviar informações de controle. E a gente tem aqui a porta de conexão de dados TCP/20, usada para efetivamente transferir o arquivo. Então, eu já falei que é um protocolo de transferência de arquivos. Então, essa transferência efetiva é feita pela porta 20. Aqui eu tenho, então, um usuário hospedeiro utilizando uma interface FTP do usuário no seu equipamento, né? Ele tem um cliente FTP e ele faz aí a transferência de arquivos para o servidor de FTP. Então, ele pode fazer o download, o upload, né, de informações aí para esse sistema de arquivo remoto. Então, o FTP é o protocolo da camada de aplicação, usado, né, para transferência de arquivos do hospedeiro para o sistema remoto, né, do cliente ou hospedeiro para o servidor, ok? Os servidores FTP são quem? São os computadores na internet, aos quais os usuários, então, eles podem estar autorizados a utilizar para armazenar arquivos, ok? Então, na internet, o serviço padrão é o FTP, ok, tá? Vamos para frente aqui. Isso. Então, correta essa assertiva. Vamos para a próxima. Os protocolos de comunicação SSH e Telnet garantem comunicação segura, uma vez que os dados são criptografados antes de serem enviados. Então, aqui ele está se referindo ao SSH e Telnet, relacionando esses dois protocolos à comunicação segura.
tá? Então, a gente vai ver que nós temos aí restrições nesse cenário, ok? O SSH, ele é um protocolo, então, da camada de aplicação, assim como o Telnet. Qual que é a diferença entre os dois? O Telnet, ele vem sendo desaconselhado por questões de segurança, tá? Ele transmite informação em texto claro, em texto puro, né? Sem quaisquer criptografias, né? Os dados não são criptografados com a utilização do Telnet. Então, esse protocolo aí, ele vem sendo substituído por quem? Pelo SSH, tá? Na sua utilização. O Telnet utiliza a porta TCP/23, o SSH, lembra, eu tenho dois S aqui, porta 22, TCP/22. Depois que eu lembrei disso, nunca mais eu esqueci essa porta. Então, o SSH é comum estabelecer VPNs, né, com a utilização do SSH, ok? Deixa eu ver aqui as mensagens do fórum. Cadê a galera? Falem para mim se vocês... se a maioria aí vai realmente fazer o PCDF ou pretende fazer um outro concurso. Deixa eu entender aí qual que é a demanda principal de vocês, tá? Mandem para mim aí pelo chat para eu poder ver. Vamos lá. A próxima questão. O principal protocolo que garante o funcionamento da internet é o FTP, responsável por permitir a transferência de hipertexto e a navegação na web, tá? Então, a gente já viu qual é a principal característica do FTP. Quem é que vai nos permitir essa transferência de hipertexto? Seria o HTTP, né? HTTPS e assim por diante. Aqui a gente tem um mapa mental com os protocolos mais cobrados em provas. Então, é importante aí que vocês memorizem todos esses protocolos. Em outros webinários aí eu já expliquei detalhadamente cada um desses protocolos. Então, vocês têm aí esses webinários gratuitos no meu canal do YouTube, tá? E no Telegram também eu tenho lá diversas dicas que são disponibilizadas para vocês. Tá? Então, é importante aí, a gente já viu o HTTP, o HTTPS, né? Já vimos aí SSH e Telnet, a gente já viu sobre o FTP, eu falei aqui das duas portas 20 e 21, que são utilizadas nesse cenário. A gente tem ainda também o DNS, que converte nomes de domínio para endereço IP e vice-versa. Temos aí o SNMP, que é um protocolo de gerenciamento simples de rede. Então, eu consigo, com esse protocolo, identificar o status dos dispositivos de rede. O DHCP, que me permite atribuição automática de endereçamento IP para as máquinas da rede. Então, eu tenho, por exemplo, na rede que eu administro, mais de 20 mil equipamentos. Então, imagina se o administrador de rede precisasse ir de equipamento em equipamento, configurando, né, toda essa questão de endereçamento IP das máquinas. Seria uma tarefa sem fim. Então, hoje a gente substitui esse trabalho monstruoso por um servidor de DHCP, que é chamado de DHCP Server, e esse servidor faz essa distribuição e alocação dinâmica dos endereços, né, para as máquinas específicas na rede. Alguns endereços são fixos e outros, né, são designados aí de tempos em tempos. SMTP POP MAP, aqui a gente já está mais relacionado à parte de correio eletrônico. No webinário relacionado ao correio, eu vou explicar com maiores detalhes aí para vocês, ok? Então, é errada essa assertiva, né? Destacando que o principal papel do FTP é transferência de hipertexto. A gente já consegue aí invalidar essa questão. A questão seguinte, vamos lá, é a questão que eu criei para vocês, né? Para a gente poder fazer uma revisão sobre esse assunto. Então, a camada de enlace de dados do modelo OSI, quando eu falo em modelo OSI, a gente já sabe que esse modelo ele é de 7 camadas. Então, vamos lembrar do FERT-SA, que são as iniciais de cada uma das camadas. Então, você tem a camada física, de enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, qual é o papel de cada uma dessas camadas no modelo? Quais são os equipamentos de interconexão de rede que atuam nas principais camadas? Quais são os protocolos relacionados? Tudo isso é importante, né, para você fazer aí uma boa prova na área de redes, do conteúdo de redes.
Então, a camada de enlace de dados é dividida em duas subcamadas, ok? A subcamada superior, LLC, Logical Link Control, e a subcamada inferior, MAC, né, Media Access Control, controle de acesso ao meio. Vamos lá, eu coloquei para vocês, perdi de novo aqui, eu pus aqui um esqueminha para vocês, ó. A relação do padrão I3E802 com o modelo OSI tradicional. Então, aqui eu tenho a relação das camadas OSI e o padrão I3E802. Aqui nós temos, então, as camadas que eu falei: física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Se eu pegar as iniciais aqui, ó, eu vou ter o FERT-SAA, ó, FERT-SAA, né, as iniciais de cada uma das camadas, para vocês não esquecerem a sequência específica delas. Então, nós temos que LLC, Logical Link Control, e a MAC é Media Access Control. Então, o próprio nome já diz. Se eu tenho aqui link, ó, controle de enlace lógico, né? Antes de tudo, o que a camada de enlace ela faz? Ela vai transformar a camada física, ó, de um meio de transmissão bruto, já que a camada física ela transmite bits desestruturados pela rede, né? Então, ela transforma essa camada física em quê? Em um link confiável. Então, dessa forma, ela faz com que a camada física ela pareça livre de erros para quem? Para a camada superior, que é a camada de rede, tá? Então, nós temos que o papel principal da camada LLC é qual? Ela é responsável pelo controle do enlace de dados. E a camada MAC, ela é responsável pelo controle de acesso ao meio compartilhado, ao meio de transmissão compartilhado, tá? Então, encontra-se ok aí essas duas assertivas. E a gente sabe aqui com mais detalhes que a camada do enlace ela vai, então, oferecer à camada de rede um meio transparente, independente do que você está utilizando. Se você usa um cabo de par trançado, Bluetooth, 3G, 4G, Wi-Fi, né? Ela vai oferecer à camada de rede um meio confiável, né? Para que ele possa ser utilizado nas diversas etapas aí de transmissão da informação. E a camada MAC vai preocupar com o quê? Com o endereçamento físico e com a conectividade ponto a ponto. Então, cada dispositivo que vai participar da rede, a ele é atribuído um endereço MAC exclusivo, né? Então, no controle de acesso ao meio de transmissão, essa camada aqui, essa subcamada vai fazer esse controle, né? E manter uma tabela com os endereços físicos dos dispositivos, para que ela saiba aí, né, a qual dispositivo endereçar uma informação específica. A próxima questão. Em redes locais, determinados equipamentos concentram o tráfego de dados entre os computadores. Alguns deles replicam os dados para todos os computadores da rede. Outros permitem o tráfego de dados somente para o computador destinatário. Então, quando você lê esse cabeçalho aqui, você já vai lembrar, né, quem é que replica os dados para todos os computadores. E quem permite o tráfego de dados somente para o computador destinatário. Então, quem replica para todos seria o hub. O switch, por exemplo, já consegue funcionar como um comutador de conexões e ele manda somente para o destino. A assertiva diz o seguinte: o hub é o equipamento utilizado para concentrar e transmitir dados somente ao computador destinatário, sem replicá-los a outros computadores conectados à mesma rede, né? Então, nós sabemos aí que encontra-se errada essa assertiva, tá? E a gente tem aqui diversos pontos a serem trabalhados nessa questão. Então, o primeiro deles diz respeito à topologia. Então, geralmente a gente fala de topologia lógica e topologia física, tá? Então, quando o enunciado ele não cita qual é a topologia, aí nós já iremos considerar a topologia física, tá? Mas qual que é a diferença entre topologia física e lógica? A física, ela vai mapear a posição dos ativos de rede,
ok? Juntamente com o quê? Com o percurso físico dos cabos. Já a topologia lógica, efetivamente, ela vai mapear o percurso da informação através da rede. Então, vamos então em uma rede com a topologia estrela. Esse elemento concentrador na estrela pode ser um hub ou um switch. Quando você tem a utilização de um hub, esse periférico ele vai repetir para todas as suas portas os pacotes que chegam, assim como ocorre na topologia linear ou barramento. Então, se uma estação 1 enviar um pacote de dados para a estação 2, todas as demais estações recebem esse mesmo pacote. Então, você vai ter aí problemas de colisão e de disputa para ver qual estação vai utilizar o meio físico. Então, lembrando aí, o hub, ele opera na camada 1 do modelo OSI, ele funciona como um repetidor multiporta, ele não faz filtragem das unidades de dados. Então, ele pega o pacote que entra em uma porta e transmite para todas as outras portas. Ele não evita colisões. Já com a utilização do switch, a rede, tanto fisicamente quanto logicamente, vai ser em estrela. Então, o switch já consegue analisar o cabeçalho de endereçamento dos pacotes de dados, enviando os dados diretamente ao destino, sem replicá-lo desnecessariamente para todas as suas portas, tá? Então, resumindo o que eu coloquei aí para vocês na tela. Se o controlador central for um hub, nós teremos aí uma topologia física em estrela, mas lógica em barramento, né? Devido aos motivos que eu expliquei para vocês, tá? E se eu tiver a utilização de um controlador central com um switch, sendo o switch? Então, você pode ter, nesse caso, tanto a topologia física quanto lógica em estrela, ok? Então, pessoal, alguma dúvida aí? Se tiver, podem mandar aí para mim pelo chat, tá? Que eu vou analisando aí com vocês. Vamos para a questão seguinte. Deixa eu ver nosso horário aqui. Bom, tá tranquilo. Acerca do TCP/IP e do modelo OSI, julgue o item subsecutivo. Localizado na camada de transporte do modelo TCP/IP, o protocolo UDP tem como características o controle de fluxo e a retransmissão de dados. Não, né? Nesse momento aí eu tenho certeza que vocês já estudaram as principais diferenças entre TCP e UDP. Então, o UDP não é um protocolo confiável, não é orientado à conexão. Se eu estou fazendo aí, se eu estou escutando uma música e perder um pacote aí dessa música, isso não vai impactar no meu trabalho, né? Eu posso, né, depois ir lá e escutar essa música novamente. Agora, se eu estiver fazendo uma cirurgia e houver perda aí de um determinado pacote no meio da transmissão, né, isso pode ocasionar aí a movimentação de um órgão diferente do órgão desejado, né? Pelo médico. Então, eu não poderia utilizar o UDP nesse cenário. Eu teria que partir por um outro protocolo mais confiável e orientado à conexão, que no caso seria o TCP. Então, no UDP, nós não temos checagens, não temos confirmação de entrega, não há controle de fluxo e nem retransmissão. Os dados são transmitidos apenas uma única vez. E no TCP? No TCP você tem essa comunicação confiável entre origem e destino, ele é orientado à conexão e faz controle de fluxo. Essas são as principais características aí desse protocolo, tá? Então, é errada essa assertiva, ok? A galera aí tá perguntando, deixa eu ver a mensagem aqui. Bom, o que eu acho, né, sobre o nível dessa prova da Polícia Civil do Distrito Federal? Eu acho que vem uma prova muito similar à prova de agente da Polícia Federal, tá? Então, pessoal, força aí nos estudos, aproveitem, estudem por um material diferenciado que irá oferecer todas essas informações necessárias aí para vocês, né, gabaritarem essa prova de informática vindoura. A questão é a seguinte: o protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma um nome em um endereço MAC da placa de rede. Bom, ele transforma nome em nome de domínio em endereço IP e vice-versa.
é diferente de falar do MAC address, tá? Que seria o endereço da placa de rede, né? O endereço mais físico. Então, o DNS ele faz parte aí da camada de aplicação. Ele, por padrão, utiliza o DP na porta 53, tá? E ele faz aí o que eu mencionei para vocês. Converte nomes de domínio para endereço IP e vice-versa. Então, é errado essa assertiva. O próximo ponto. No funcionamento normal entre duas redes diferentes, o firewall é o elemento de controle entre elas e trabalha na camada de rede e de transporte da pilha TCP/IP. Na situação precedente, para permitir que um servidor web convencional funcione normalmente em uma rede e que um cliente o acesse de outra rede passando pelo firewall, a porta padrão e o protocolo de transporte a serem utilizados são respectivamente. Vamos lá, então a questão ela cita vários itens aqui, o firewall, né? Que você pode criar permissões, né? Níveis de regras entre redes com necessidades de segurança distintas. Ele fala da camada de rede de transporte. Então, servidor web, né? Ele fala de porta padrão, protocolos de transporte. Então, protocolos de transporte, a gente já viu, são os principais aqui, dentre as opções dadas na questão, são o TCP e o UDP. Então, eu já consigo aqui eliminar a assertiva A, porque eu sei que o SSH ele é um protocolo da camada de aplicação. Lembrando que o TCP ele é confiável, orientado à conexão e ele faz controle de fluxo, tá? E o UDP não é confiável, tá? Não faz controle de conexões, não é orientado à conexão, né? E ele trabalha também com datagramas. O que são datagramas? São mensagens com tamanho máximo pré-fixado e cuja entrega não é garantida. E o SSH aqui, que ele mostrou na letra A? SSH é o protocolo para login remoto de forma segura. Então, a gente já descartou aqui a letra A, ok? Bom, vamos ver então. Ele fala de servidor web. Servidor web está mais relacionado a qual porta padrão? 80, né? Então, eu já vou eliminar aqui a 53. Eu já eliminei letra A, B e D. E aí, eu quero que a rede funcione normalmente e o usuário acesse os dados. Então, eu vou colocar o TCP aqui. E aí, a letra C, então, vai ser a nossa resposta, tá? Lembrando, pessoal, o que a gente tem na camada de aplicação? Você tem aqui os protocolos de nível mais alto, né, que estão mais próximos do usuário. Então, nós podemos citar na camada de aplicação o HTTP, o SMTP, o SNMP, o IMAP, o POP3, o DNS, o SSH, tá? Dentre outros aí que a gente já viu. E o servidor web, o que ele é? O servidor web, ele é responsável pelo armazenamento de sites. E quando um browser, por exemplo, manda uma requisição por meio do navegador para o servidor web, essa requisição vai ser respondida aí por esse equipamento, né? Através, então, de protocolos, como HTTP. Então, eu posso utilizar aí a porta padrão dos servidores web, que é a porta 80, mas outras portas podem ser configuradas também, tá? Essa é a padrão, mas eu poderia especificar uma outra porta. Lembrando aí das principais portas, eu costumo colocar aí nas aulas, né, para vocês. Então, não esqueçam aí de estudá-las. São essas aí que eu ilustrei para vocês. SSH porta 22, Telnet porta 23. Você tem SMTP, antigamente, né, era a porta 25, agora a 587 é utilizada, que oferece aí mais segurança, minimizando riscos de invasão. Temos o DNS com a porta 53, HTTP porta 80, POP3 110, IMAP 143, HTTPS 443. Você tem mais de 65 mil portas, né? Então, essas aí são as portas mais cobradas em provas, ok? Então, atenção especial a elas.
Deixa eu ver aqui. Ok, nós já vimos. Ok, pessoal. Então é isso. Em toda aula eu gosto de deixar uma mensagem final para vocês. Então, não é só o estudo disciplinado que irá levá-lo à aprovação. Então, no momento da prova, você precisa ter inteligência, né, emocional, estrutura, garra, força, né, além de de toda a bagagem que você irá levar para a prova, né, a partir desse estudo orientado que você teve. Então, é preciso, para que você tenha sucesso, que você, né, estude e faça a sua atividade com paixão, trabalhe bastante, tenha muito foco, né? Persistência, confiança. Nada acontece facilmente, então a recompensa vai dar para aqueles guerreiros que conseguirem vencer essa batalha com muita luta e determinação. Eu até arrepiei quando eu penso aí na chegada a uma trajetória de sucesso, tá? Então eu espero que você tenha em mente, né? Qual é o seu a sua imagem de sucesso, qual é o seu foco, por que você está aqui hoje estudando, né, em plena quarentena, à noite, assistindo a webinários. Isso tudo tem um propósito, tem um motivo, tá? Então, que esse motivo seja o catalisador para você chegar lá. Eu coloquei para vocês um link para vocês baixarem um guia gratuito que eu disponibilizei, um e-book com os termos mais usados aí de informática para concurso. Então, espero que você não caia nas pegadinhas da banca, tá? E é isso, pessoal. Para quem ainda já acompanha a minha trajetória, vocês já conhecem. Quem não acompanha, eu já publiquei 2 livros, um com foco na banca CESP, que é o de 1001 questões comentadas, e o outro com foco nas questões da banca FCC, tá? Tem aí o link para os meus cursos no Ponto dos Concursos. Eu também sou professora no GRAM, trabalho aí com a parte os concursos da área fiscal, a parte mais avançada no GRAM Cursos, e no Ponto eu sou responsável por todos os cursos, né, de informática e de tecnologia da informação, desde 2008. Então, de lá para cá, eu já pude conduzir mais de 900 turmas, desde turmas aí da área fiscal, da área policial, Senado e assim por diante. Tá? Então é um prazer estar aqui sempre com vocês. Eu faço isso aí com muita gratidão. Tenho meu canal aí do YouTube. Então quem não se inscreveu, corre lá. Todos esses webinários aí ficam disponíveis gratuitamente para vocês. E o Telegram também, professora Patrícia Quintão. Quanto mais vocês, né, usufruírem dessas redes sociais aí, mais motivador, né? Nós teríamos aí uma maior motivação para poder continuar fornecendo esse material de qualidade para todos vocês. Deixa eu ver aqui, ó, o Thiago está mandando aí uma mensagem. Primeira vez aqui no canal, parabéns. Ok, Thiago, seja bem-vindo, tá? Tem muito material aí de qualidade para você, né? E os demais colegas. É isso, pessoal. O Bruno aí tá mandando uma mensagem também. Então eu coloquei as minhas redes sociais. Eu também hoje trabalho como analista legislativo na Assembleia de Minas. Eu sou autora então de livros. Em janeiro a gente vai ter aí algumas novidades nessa parte de livros. Eu acho que vocês irão adorar, mas eu não posso ainda comentar por hora. E outras novidades aí para Polícia Civil DF, né? E os demais concursos. O que vocês precisarem, né, estou aí à disposição de vocês. Vocês têm o meu e-mail aí na tela. E se vocês precisarem também de um coaching específico na parte de tecnologia da informação, né, eu posso ajudá-los também nessa trajetória, ok? Indicando materiais de qualidade, criando metas, simulados e acompanhando a sua necessidade específica para o edital que você tem pela frente. Tá? Então eu consigo identificar as principais ameaças, por que você não está evoluindo no estudo aí da tecnologia da informação e propor meios aí para você vencer as resistências e as crenças limitantes que o atrapalham nessa trajetória. Ok, pessoal? Então é isso, um grande abraço aí, foi ótima a participação aí de vocês. E mandem para mim aí sugestões de temas para o próximo webinário, para eu poder criar esse material para vocês, ok?
É isso aí, pessoal. Um grande abraço, então. Eu vou ficar mais uns minutinhos aí acompanhando o... vocês pelo chat, tá? E é isso.